Shalom a todos, meus queridos, estamos aqui novamente de volta. Sou o pastor Jonathan, da Igreja Missionária Santuário do Deus Vivo, Ministério Yeshua HaMashiach. Bom, desde já, quero também pedir a vocês que deixem aí o seu like, se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receberem mais vídeos como esse. Então, meus queridos, a pedido do nosso pastor Carlos, do estado de Sergipe, eu vim aqui trazer também nosso assunto de hoje. Vamos tratar um pouco sobre Saul e a pitonisa de Endor. Vamos ver aqui sobre a história de Saul, as coisas que aconteceram, como foi até chegar a sua trajetória com a vida de Davi, o que aconteceu na vida de Saul. Então, creio que muita gente entende um pouco sobre isso, mas hoje prometo que não vou, assim, tomar muito tempo de vocês, certo? Então vamos dar início ao nosso tema de hoje, que tem por título A Vida de Rei Saul, a vida do rei Saul. Então, meus queridos, quem estiver aí acompanhando, estiver com a sua Bíblia, ou que queira acompanhar, abra aí a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 7. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas. E foi ele com 2 homens, e de noite chegaram a uma mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Porque pôs-me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que pois me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado, e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã, tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Bem, pessoal, vemos aqui uma das passagens, posso dizer assim, mais assustadoras de toda a Bíblia. Por quê? Porque é justamente nesse momento em que uma feiticeira faz com que um espírito, essa feiticeira tem um tamanho poder, um tamanho potencial, que ela faz com que um espírito ele se materialize na frente do rei Saul. De acordo com esses relatos bíblicos aqui, nós vemos que aparentemente, Saul estava conversando com Samuel. Porém, não é o que as escrituras do Novo Testamento nos ensinam.
O apóstolo Paulo, ele deixa claro que não é maravilha que Satanás se transfigure em anjo de luz, e também todos os seus ministros vêm disfarçados de anjos de luz. Então, se tratando aqui, isso daqui era nada mais nada menos, meus queridos, de acordo com o Novo Testamento, era uma manifestação de um demônio que veio em forma do profeta Samuel. Quando paramos para examinar as Escrituras, nós vemos que esse demônio, ele não tem a mínima compaixão. Veja que ao ele estar conversando com Saul, a intenção final dele foi causar-lhe medo, pavor. E quando esse medo chegou até a vida de Saul, ele não conseguia comer e muito menos fazer nada. A agonia tomou conta do seu coração. Mas então como é que podemos saber a história de Saul até ele chegar aqui? Bom, você for parar para ler um pouco, a partir do capítulo 12, se não falha a memória aqui do livro de Samuel, você vai ver Saul perdendo as suas jumentas e as suas jumentas sendo encontradas pelos servos do profeta Samuel. Ele então deixa essas jumentas guardadas e vai-se embora para o deserto procurá-las. Saul vai embora ao deserto procurar suas jumentas, enquanto Samuel já tinha encontrado e deixou elas guardadas, sabendo que Saul, que era da tribo de Benjamim, ele era um homem humilde, por incrível que pareça, humilde. Mas certo dia, se você continuar a leitura, você vai ver que Deus disse a ele: olhe, os amalequitas, você precisa matar todos eles, não deixe nenhum. Pronto, aí então Samuel deu essas palavras a Saul. Aconteceu que em meio a essa ordem divina, vinda da boca do profeta Samuel, Saul, ele parou de agir pela fé e resolveu agir pela razão. Pela razão como assim? Uma vez que você age pela fé, você não vai se contaminar com as coisas que esse mundo tem para lhe dar. Mas uma vez que você age pela razão, as coisas que esse mundo tem para lhe oferecer são coisas, por assim dizer, que aparentemente podem ser boas. Não vou aqui dizer para você que o mundo tem algo bom para lhe oferecer, que o mundo não tem nada para lhe oferecer, que isso é mentira. O mundo tem carro do ano, o mundo tem Ferrari, o mundo tem avião, tudo isso para entregar nas suas mãos. Mas tudo isso é passageiro. Nada disso vai te levar para o céu. Então o que devemos fazer, meus queridos, é se aproximarmos mais de Deus através de sua vontade, através de sua lei, através de sua Torá. Quando buscamos a presença dele, ele se aproxima de nós. Jesus, ele nos ensina que não devemos colocar as coisas dessa vida em primeiro lugar. Pelo contrário, devemos buscar a presença de Deus acima de qualquer coisa. Mateus capítulo 6, versículo 33 está escrito: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Não foi o que Saul fez. Saul, ele buscou o melhor da terra do inimigo. O que isso daqui, meus amados, é uma alegoria para nós hoje. E qual é a terra do inimigo em que nós não devemos buscar as coisas? Simples. Esse mundo. Não busque as coisas que são desse mundo. Busque as coisas que são do alto. Saul buscou as coisas que estavam diante dele. Mas você precisa buscar aquilo que está além de você. Coloque isso em primeiro lugar na sua vida. Coloque as Escrituras Sagradas em primeiro lugar. E só assim é que você vai conseguir ter o que você deseja. Saul, certo dia, após ele pecar e ter desobedecido e não ter matado todos os amalequitas, pegou o melhor do despojo. O que é despojo? Despojo era recompensa, digamos assim. Recompensa de quê? Da guerra. Eles matavam e o que sobrava, eles pegavam para eles, para poderem usar no meio do seu povo. Esse era o chamado despojo. Como animais, plantações, mulheres. Então o que sobrava, eles pegavam para dar para os filhos do seu povo. Então,
se tratando aqui de Saul, Saul pecou uma vez. Aí então Samuel disse, ao ver que o rei dos Amalequitas estava vivo, Samuel mesmo foi, pegou a espada diante do rei de Amaleque, diante do rei dos Amalequitas, e assim o matou, fazendo com que a espada varasse de um lado a outro. E então disse a Saul que Saul teria o seu reino cortado e que Deus não iria mais fazer com que o reino de Saul fosse próspero. Saul então se arrependeu. Até aí Deus então perdoou. Mas pela segunda vez Deus disse a Samuel, olha, mande ele ir pelejar novamente contra uma outra nação. Em meio a essa peleja contra os filisteus, ele terá que esperar 7 dias. E só ir à peleja quando for fazer o sacrifício. Quando fizer o sacrifício. Então até aí tudo bem. Mas aconteceu depois que Saul não aguentou esperar. Ele esperou 7 dias. Mas quando faltava poucos minutos, pouco tempo para Samuel chegar, Saul então, vendo o povo inquieto, o povo em desespero, precisando agir logo. As situações dessa vida muitas vezes atingem principalmente a nossa mente, para que nós possamos ficar como a nação de Israel ficava naquele dia. E como foi que ela ficou? Perturbada, sem paz, agoniada, querendo resolver as coisas o mais depressa possível. E muitas vezes, por causa dessa atitude, dessa pressa, acaba cometendo falhas terríveis. Então não devemos querer, como posso dizer, agir pelo impulso, mas devemos obedecer a Deus. E Saul agia naquele momento novamente pelo impulso. Ele tinha pedido perdão a Deus, tinha dito que não faria mais, que obedeceria. Passaram-se os 7 dias enormes de obediência de Saul. Nos últimos instantes, ele resolveu abandonar tudo e por ele mesmo fazer o sacrifício para que o povo pudesse ir à guerra. Saul não era sacerdote. De acordo com a lei levítica, apenas o sacerdote é quem podia fazer sacrifícios de animais. Caso contrário, isso seria tido como homicídio. Sim, a pessoa que fizesse isso, que não fosse sacerdote e não sacrificasse no templo de Deus, era como se fosse culpado de sangue de animais. Ele estava derramando sangue inocente, à toa. Então foi por causa disso que Saul foi considerado culpado diante do Senhor, pois ele tentou usurpar a função de sacerdote, sendo que essa função não era para ele, era para Samuel. Saul tentou ainda se redimir, mas Samuel não deu uma segunda chance, pois via que não ia chegar a lugar algum. Aconteceu que Samuel virou as costas e foi embora. Com o passar do tempo, chegou o momento da morte de Samuel. Samuel morre e Saul, já totalmente atormentado com aqueles demônios que estavam indo contra ele, manda chamar Davi, um homem da casa de Jessé, o belemita, e faz com que ele pudesse cantar para ele, para que ele pudesse se acalmar. O poder do louvor, ele é algo enorme, que por incrível que pareça, ele alivia, ele liberta naquele instante. Naquele momento, o espírito mal que havia em Saul o deixava e ia embora. Esse é o poder do louvor. O poder do louvor traz libertação, traz glorificação, traz glória a Deus, traz poder, traz unção. Esse é o poder que há no louvor. E de acordo com Isaías capítulo 14, capítulo 10, não lembro agora, capítulo 10, versículo 27, se não me falha a memória, o jugo
será despedaçado por conta da unção. O louvor, ele traz com ele uma unção diferente. E no meio dessa unção é que vem o poder de expulsar esses demônios. Naquela época, expulsar um demônio era novidade. E Davi tinha essa capacidade. E o que mostrava que ele era um homem que andava segundo a vontade de Deus. E que vontade de Deus era essa? Era justamente a Torá. A Torá, que é o centro da vontade de Deus. Jesus é a Torá viva. Jesus é a palavra viva. Jesus é o Verbo. Jesus é o Deus encarnado. É a boca de Deus na terra. Então, se tratando de Torá, Jesus em toda a sua área cumpriu a Torá, nas leis que eram concernentes a ele. Jesus não podia cumprir as leis da separação da mulher em época de menstruação. Ele era homem. Jesus não podia cumprir algumas leis, pois não tinha nada a ver com ele. E já existem leis na Torá que são para nós e que também são para os judeus. Ou seja, existem leis específicas para cada um. E Davi cumpria todas as leis que eram para ele. Davi foi e cantou diante de Saul. No capítulo 16, nós vemos Samuel entristecido. Entristecido porque, depois de tudo que aconteceu com Saul, Deus disse: até quando terás tu dó de Saul? Samuel amava Saul. Tinha um grande amor tremendo pelo rei Saul. Mas, mesmo assim, Saul não soube valorizar esse sentimento. Então Samuel ali, a partir daquele momento, ele estava ali dando um exemplo. Olha, ame. Apesar que você não seja correspondido, mas ame. Se as pessoas não reconhecem esse sentimento, esse amor que há, ame. O amor de Deus, ele é infinitamente maior. Ele é sem igual, não há outro. Ame. Simples assim. E Samuel amou Saul. É isso que nós devemos saber. Que Deus está pronto a nos atender. Quando buscamos ser segundo o coração de Deus, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Mas até lá, então, vemos muitas coisas que vêm contra nós para querer nos derrubar. A realidade é que Deus, Ele conhece o nosso íntimo, o nosso coração, e sabe até onde nós suportamos e aguentamos. Então, o que devemos fazer é buscar a sua presença acima de tudo. Depois de Saul ter se rebelado tantas vezes, ele então participou de várias guerras. Teve um momento que Samuel morreu, e Saul, já perturbado, querendo alguma resposta de Deus, orava, e Deus não respondia. Falava e Deus não estava nem aí para dar resposta. Então aconteceu que essa agonia, esse sentimento de desprezo entrou no coração, na alma de Saul. Quando isso veio dentro dele, ele então se desesperou. Ele disse: não, eu quero uma resposta. Deus não está me respondendo. O Deus de Israel não está me respondendo. Eu quero uma resposta agora. Ele mandou então os seus criados irem buscar uma feiticeira para que ele pudesse consultar. Ele disse: olha, tem uma lá em Endor. A partir desse dia, por causa disso, de acordo com as escrituras, Saul morreu porque consultou essa pitonisa. Lá no livro das crônicas você verá. Saul morreu porque consultou a pitonisa. Ou seja, se ele tentou consultar Deus, mas foi consultar Deus de maneira errada, deveria ter procurado um profeta, não uma bruxa. Ele errou pelo simples fato de ter procurado aquilo que não se devia procurar, aquilo que na Torá estava proibido, que Deus disse que não se deveria ter adivinhos, feiticeiros, encantadores. Deuteronômio capítulo 18, 9 ao 12. Ele foi procurar justamente aquilo que Deus tinha proibido. Ou seja, pela terceira vez, ele se rebelou contra Deus. Saul estava totalmente perturbado com esses espíritos malignos. E esses espíritos era que
estavam tirando a sua paz. Então, meus queridos, Saul tentava por várias dezenas de vezes matar Davi. Mas Davi, em todo instante, sabia que Saul era um ungido do Senhor. E não quis, em hipótese alguma, levantar a sua mão contra o ungido de Deus. É assim que nós devemos agir. Não levante as mãos contra aqueles que são servos do Deus Altíssimo, contra aqueles que estão fazendo a vontade de Deus como Deus quer que seja feito, não como as pessoas pensam que tem que ser. Faça como Davi, seja um homem segundo o coração de Deus. Amém? Então, que Deus abençoe a todos vocês. E deixa aí o seu like, se inscreva em nosso canal. Esse foi apenas um resumo da vida de Saul. Então, que Deus abençoe e fique com Deus, em nome de Jesus.